O mundo pode registrar mais de 7 milhões de mortes associadas à AIDS na próxima década. A situação pode ocorrer se os líderes não conseguirem encarar as desigualdades no combate à doença. A falta de ações transformadoras das lideranças podem agravar a atual crise da Covid-19 e gerar incapacidade para lidar com futuras pandemias, alerta o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS. Dezembro foi o mês escolhido para a luta contra a AIDS e está sendo usado como gancho para a divulgação de pesquisas sobre a doença, que ainda não tem cura. Sobre esse assunto, o Papo conversa com a infectologista Daniene Rejane de Assis. Daniene, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse conversar aqui no Papo um pouco mais sobre HIV e AIDS. A gente sabe que o mês de dezembro ele acaba sendo voltado para essa discussão, né? Nós temos aí no dia 1º de dezembro o Dia Mundial de Combate ao HIV e AIDS. Como que está o nosso contexto, Daniene? A gente veio observando um crescimento de casos entre os jovens. A gente está falando pouco de HIV e AIDS. O que está acontecendo? Então, HIV e AIDS ainda é muito importante, né? Uma IST bem relevante, né, no nosso contexto da população. E ultimamente tem se observado um aumento, né, no número de casos entre mulheres, né, porque prevalentemente a população masculina era mais acometida, né. A gente tem observado esse aumento do número de casos em mulheres e em pessoas mais idosas também. E o que está acontecendo? A gente relaxou um pouco no que diz respeito aos cuidados que a gente deve tomar no momento de ter as nossas relações sexuais, ou avançaram tanto os tratamentos que as pessoas deixaram de temer o HIV e a AIDS? Eu acho que é uma combinação de todos esses fatores, né? Não existe uma única variável associada, né? Então, assim, o aumento do número de casos em mulheres, inclusive em mulheres casadas, reflete bastante o comportamento sexual da população, né, nível maior de parceiros, né, e isso aumenta, né, a chance de exposição e de risco, né, de contrair o vírus. As pessoas idosas, elas estão envelhecendo com mais saúde, aí, realmente, né, namoro na terceira idade é bem comum. As pessoas têm estado mais dispostas, né, mais saudáveis e se sentindo mais jovem, né, como tem que ser mesmo, mas aí acaba descuidando um pouquinho da prevenção, né, esse é um ponto bem importante. Então, eu costumo falar para os meus pacientes, né, que tem que treinar o uso do preservativo, porque tem que usar, né, a forma mais eficaz. A forma mais eficaz, na verdade, é não fazer sexo, né, mas não é uma forma, assim, que as pessoas vão, não é uma orientação que as pessoas vão seguir, mas se fizer, tem que ser com preservativo, né? Daniele, eu tive a oportunidade de conversar com uma médica infectologista, Andréia, numa outra oportunidade aqui no Papo, e ela falava que a gente bater na tecla do uso do preservativo, se fosse eficaz, a gente não tinha esses números crescendo, que a pessoa, querendo ou não, no calor do momento, ela tem, ou se esquece do preservativo, ou tem essa resistência, como você falou para a gente, dessa necessidade de treinamento, né? Mas queria que você pudesse falar um pouco mais disso, que também não é só HIV e AIDS que o uso do preservativo previne, né? Sim, não, o preservativo previne uma série de doenças, né? Sífilis, o aumento do caso de sífilis nos últimos anos também foi observado, né, no nosso país, na nossa região, inclusive, e também é uma doença importante, né, que a gente tem que estar lembrando. E outra coisa também, lembrar que eu ter uma DST outra, né, que não HIV, vai predispor à aquisição, à contração desse vírus, porque é como se uma lesão ali na região genital, ela facilitasse a entrada do vírus, entendeu? Ali tivesse um acúmulo de células, de fatores pró-inflamatórios, que faz com que aquele local fique mais suscetível à entrada do vírus. Então, esse é um fator. Então, a camisinha, ela vai agir, né, prevenindo essas doenças, e dessa forma, né, uma prevenção que é tanto para o vírus do HIV, né,
para o HIV, falar vírus HIV é redundante, né? HIV já tem vírus no seu nome, mas é uma prevenção para o HIV e para as outras IST também. Daniele, a gente tem uma previsão que 7 milhões de pessoas podem falecer com AIDS nos próximos anos, né? O HIV AIDS, ele se tornou conhecido, digamos assim, teve uma disseminação na década de 80. Nós já estamos no ano de 2022, entrando no ano de 2022, e a gente ainda não tem uma cura para a doença, né? O que acontece quando a gente fala de HIV, de AIDS? Porque há um contraponto, por exemplo, a gente está vivendo um momento de pandemia do coronavírus, e a gente teve o desenvolvimento de uma vacina muito rápido, né? O contexto foi outro. O que é que acontece aí nesse bojo HIV/AIDS? Então, o vírus que causa a AIDS, né, o HIV, ele é um vírus muito adaptável, né? Então, ele não mata o indivíduo assim em pouco tempo, né? Até de você contrair o vírus e desenvolver a doença, a média disso acontecer é de em torno de 8 a 10 anos. Então, assim, de 8 a 10 anos, a pessoa passa convivendo com o vírus sem perceber que está doente, se não fizer o teste. Por isso que é importante também a realização periódica dos testes, né, de ST. Só tem que procurar os serviços de atendimento especializados, os postinhos de saúde também tem, para fazer o teste mesmo, tá? Tanto do HIV, quanto das hepatites e de sífilis, está disponível na rede. Então, assim, e aí as pessoas acabam transmitindo, né, a doença nesse período que elas desconhecem estar doentes, e tem muita questão da adesão ao tratamento, né? Tem muito paciente que fez o diagnóstico e não adere ao tratamento, então isso cria vírus resistente, entendeu? Aí é muito mais difícil você conseguir uma vacina, um tratamento para um vírus que está sofrendo mutação o tempo todo, ele está lá presente por um longo período no organismo da pessoa, porque é diferente do coronavírus, né? Eu tenho um tempo relativamente curto de doença, né? Curto em comparação com HIV. HIV não, o tempo de doença é bem prolongado e isso dificulta um pouco as coisas. E Daniele, quando você fala que é importante essa testagem, né? É importante procurar o Serviço Público de Saúde que oferece esses testes rápidos para a gente saber das ISTs, as pessoas já têm esse hábito. E outra coisa, quanto mais cedo a gente descobre, melhor é o tratamento. Como a gente conversa sobre o câncer, por exemplo? Quanto mais cedo, bem melhor. Porque tem agora a gente descobriu, né, na infectologia, que quem está indetectável, né, quem está com a carga viral zerada, tratando com a carga viral zerada, não transmite. Então, a gente fala que indetectável é igual não transmissor, né? Então, isso daí, o controle da carga viral, ele é importante nesses dois sentidos. Para você não transmitir o vírus e para você não adoecer de AIDS, né? Porque o HIV, ele vai debilitando o sistema imune até o paciente evoluir com AIDS, que é a doença em si, né? A deficiência da imunidade em si. E se eu fizer esse tratamento precoce, zerar a carga viral, então não vou ter essa progressão para AIDS. Então, se eu detectar antes dessa fase, né? Os problemas de saúde, a expectativa de vida é semelhante na população geral, entendeu? Então, eu tendo o vírus controlado, é plenamente possível que eu leve uma vida normal. Normal, exatamente. E Daniele, o que ainda faz as pessoas serem resistentes ao tratamento, né? Você acabou de falar para a gente dessa dificuldade de encontrar até uma cura, em razão dessa multiplicação, dessa variação que o vírus sofre, e que essa resistência das pessoas à medicação favorece esse cenário. Ainda existe muito tabu, por isso que as pessoas resistem em fazer os tratamentos. Como que se dá isso? Sim, existe muito tabu, apesar da população mais jovem ter um pouco perdido o medo do HIV por já considerar uma doença crônica, né, uma doença tratável, com controle, tem muita gente que ainda pensa que é uma sentença de morte, né, que não é verdade.
E tem muita gente que acha que os remédios vão dar efeitos colaterais terríveis, igual era no começo, né, quando o vírus foi descoberto, e não é nada disso, né, o tratamento é tranquilo, se o paciente não se adaptar a uma medicação de primeira linha, existem alternativas que podem ser feitas, a carga de comprimidos hoje é bem tolerável também. Então, teve uma evolução que favorece essa adesão ao tratamento, né? Sim, com certeza. E todo esse tratamento ele é oferecido pela rede pública? Como que funciona isso? Todinho. Uhum. Todo o tratamento é feito pela rede pública. Então, mesmo se o paciente tenha o seu infectologista particular, ele pode pegar as medicações, vai ter que pegar as medicações na rede pública, porque as medicações de controle do HIV, elas fazem parte de um programa nacional, né? Então, elas são distribuídas pelo Ministério da Saúde, e só dessa forma. Existe projeto de ter medicação na farmácia, né, em breve. Mas, por enquanto, é todo pelo SUS. O programa é bem organizado, as pessoas têm acesso à medicação, não costuma faltar medicamento. E Daniele, quando a gente pensa num contexto Mato Grosso, qual que é a realidade que a gente vive quando se pensa em HIV/AIDS, né? A nossa população, como que está nesse contexto? Nós temos muitas infecções, é um cenário que está mais controlado, como que está isso? Então, nós temos, sim, bastante pacientes, a gente tem diagnósticos novos praticamente toda semana, né? Toda semana a gente tem paciente aí recebendo diagnóstico, e bem variável. As pessoas costumavam estigmatizar os homossexuais, são eles apenas, né, que tem. Não, não é, heterossexual também pode ter, tudo depende muito do comportamento, né, sexual. Né? Quanto maior eu me exponho, sim, E aí, às vezes, você se expõe a parceiros que já têm outras infecções, que é mais fácil, né, de transmitir o vírus. Você fica exposto a outras inflamações ali na região genital, que também facilitam a aquisição do vírus. Então, tem todos esses fatores, né, e realmente não tem como falar. Existe uma prevalência maior, né, na população gay, né, nos homossexuais, né, nos homens que fazem sexo com homens, na verdade, bi, né, mas que tem esse tipo de comportamento, a prevalência é maior, realmente. Aqui em Mato Grosso, acho que chega a ser 1 em cada 10. Mas a população hétero, né, de homens que não fazem sexo com homens, mulheres, também tem um aumento crescente, né, um aumento importante no número de casos ultimamente. Doutora, quando a gente pensa em uma pessoa que está infectada, nós temos uma proporção de quantas pessoas já se infectaram, mas ainda não sabem que estão com o vírus? Então, esse número exato a gente não tem, mas existe sim um número expressivo de pessoas que têm, né, e não sabem, porque aqui a gente não tem uma cultura maciça de testagem, né? Esse mês os testes estão acontecendo, as pessoas às vezes desconhecem algumas coisas que a rede oferece, né? Por exemplo, a profilaxia pós-exposição, que é quando você tem uma relação sexual de risco, né? Você pode procurar um serviço de atendimento especializado em DST e AIDS e consultar, né, com os profissionais de lá. E esse profissional vai avaliar se essa exposição foi de risco, né, de grande risco para o HIV, e oferecer um tratamento que é chamado de profilaxia pós-exposição, que o paciente toma o remédio durante, né, 30 dias, para diminuir o risco de que, se ele tenha tido contato com o vírus nessa relação, de que ele adoeça. Isso vale para qualquer tipo de relação que eu acho que eu me expus a um risco. Isso, aí o paciente pode ir lá e tirar a dúvida se ele se encaixa, né, nesse tipo de relação e nesse tipo de tratamento. Geralmente, ele é oferecido até 72 horas após a exposição, após a relação. E, doutora, a senhora falou aí de um tempo grande de incubação para a gente saber se está ou não com vírus, né? Existem sintomas que denunciam isso? Sim, existem, né? Mas, assim, como os sintomas são muito inespecíficos no começo, eles acabam passando despercebidos, né, pela população, pelo paciente. Caso eu tenha tido uma exposição de risco, eu
consiga ver uma relação temporal, o certo é ir fazer o teste, independente de sintoma. Mas, assim, no início, o HIV agudo, ele pode dar febre, mal-estar, linfonodos aumentados, né, que são as ínguas, né, no pescoço, virilha, né, axilas, a adenomegalia, né, o termo técnico, né, e na linguagem leiga, as ínguas. Isso pode acontecer também, pode acontecer sintomas de como se eu estivesse tendo uma virose. E aí, nesse caso, se eu estou tendo esses sintomas, tive uma relação e sou sexualmente ativo, vale a pena, né? Se testar. E essa testagem, ela deve ser feita com que frequência? O que é recomendado? Então, quando o paciente tem uma exposição de risco e deseja testar por esse motivo, a gente pede que tenha um período de 30 dias, né? Que é quando os exames acabam ficando positivos, né? Geralmente depois desse período. Mas, assim, o ideal seria fazer uma testagem pelo menos anual, né? Quem tem vida sexualmente ativa. Então, anualmente é recomendável que a gente faça o teste para verificar como é que tá. Sim, e sempre, mesmo usando preservativo, né? Porque pode acontecer de romper, né? De ter algum probleminha aí. E lembrar que os postos de saúde distribuem preservativo, né? O paciente pode ir lá pegar, e é importante, muito importante fazer esse uso. Intervalo e a gente volta já, não saia daí que vem mais dica daqui a pouquinho.